Carnaval ao Carnaval. Há 20 anos que o Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado, jornalista Roberto Marinho, vem pensando e agindo pelo desenvolvimento do Rio. Criado em 2003, por meio da Resolução 225 de 2003, são 2 décadas atuando em conjunto com a sociedade civil organizada, instituições diversas e o poder público. Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Rio, Fórum da Alerj de Desenvolvimento do Rio, ou só Fórum da Alerj. Essas são algumas das derivações desse extenso nome e que também é gigante no fazer e agir. Não foi fácil até aqui. Completar a maioridade exigiu muito esforço conjunto, inovação, mão na massa, encontros, reuniões, eventos, seminários, estudos e levantamento e busca por informações que ajudaram a embasar as decisões dos parlamentares na criação ou no aprimoramento das legislações do Estado do Rio. Tivemos no fórum sempre um ambiente para recolher sugestões, onde também pudemos ser acolhidos nas nossas dúvidas. Fórum Permanente de Desenvolvimento é mais do que essencial, é necessário e é importante que esteja em todos os momentos bons e também os momentos críticos do Estado do Rio de Janeiro. O fórum não é apenas um ambiente de reunião, é muito mais do que isso. O fórum estabelece políticas públicas, estabelece estratégias para o desenvolvimento do Estado. É importante porque discute questões estratégicas para o futuro do nosso Estado. É um espaço fundamental onde a democracia é exercida na sua plenitude. Os deputados estaduais começarem a entender melhor, o nosso movimento do turismo no Estado do Rio e dessa maneira o Fórum tem contribuído para trazer discussões que melhorem o ambiente econômico desenvolvido pelo turismo dentro da Assembleia. Tem sido uma parceria de sucesso entre o Sistema OCP e o Fórum. Temos conseguido efetivamente uma aproximação muito maior com as demais entidades do Sistema S. Isso é a oportunidade de discutir com todos os atores envolvidos no processo, metodologias de implantação de novas práticas para que o Estado do Rio de Janeiro saia desse momento em que ele vem vivendo. Tem sido um aprendizado constante, essa relação que existe com o legislativo, os temas que vocês propõem nos comitês, eles são muito relevantes, atuais. A presença nossa no Fórum de Desenvolvimento da Alerj e você poder estar junto nas discussões do futuro dessa indústria, para nós é absolutamente crítico e a gente agradece muito essa oportunidade. É fundamental para a gente discutir as situações de presente, os desafios e as oportunidades para o avanço do Rio de Janeiro, especialmente no desenvolvimento econômico e energético, que é a nossa área principal de atuação. Tem um papel mais que democrático, que é trazer todas as entidades da sociedade civil para uma mesa de discussões, para que cada um possa dar a sua contribuição e todo esse estudo legislativo ele seja ampliado, melhorado, otimizado. Como universidade, como centro universitário, você está num espaço que trata de políticas públicas, de aprofundamento de estudos e de ações concretas mesmo. A gente tem uma oportunidade muito grande de aprender. Esses foram alguns dos depoimentos de especialistas que já passaram pelo Fórum ou que ainda atuam representando as instituições que estão à frente. Infelizmente, não dá para colocar todos aqui. Afinal, ao todo são 67 instituições, tanto do setor produtivo quanto universidades, que estão distribuídas em 8 câmaras setoriais e um grupo de trabalho. Agronegócios, desenvolvimento sustentável, cultura, turismo e esportes, energia, formação profissional e educação tecnológica, gestão e políticas públicas, infraestrutura e logística, tecnologia e o GT do Celuarte. Ufa! Mas não para por aí. O programa Rio em Foco, importante instrumento de comunicação e divulgação dos potenciais e desafios econômicos do Estado do Rio, há 15 anos faz parte da grade da programação de uma grande parceira, a TV Alerj. Mais de 400 edições já foram ao ar,
com temas que vão da produção audiovisual. O que a gente quer é juntar forças e espalhar, descobrir os talentos da Serra, para que eles tenham mais visão para o resto do país e principalmente fazer a junção da cidade, dos produtores do Rio de Janeiro, que já tem uma estrada percorrida maior, descobrir esses talentos que existem lá em Nova Friburgo e juntos fazerem novos programas, novos filmes, novas séries, novos produtos. Passando pela desburocratização. A gente tem, desde a criação do comitê, que aconteceu em meados do ano passado, a gente tem trabalhado de maneira muito intensa com vários órgãos do Estado, da Prefeitura, sobretudo, para tentar facilitar a vida do cidadão, seja para a obtenção de tudo que ele precisa perante a junta comercial, seja perante o que ele precisa perante a Prefeitura, né? Por exemplo, uma das grandes reformas que a gente fez e que reduziu muito o tempo de abertura foi a mudança do sistema de alvará de bombeiro. Produção leiteira. Todos podem ter certeza que o leite é o produto agrícola mais bem distribuído em todo o estado. Praticamente todos os municípios do estado produzem leite, segundo o IBGE, inclusive a capital. Claro que você tem cidades que se destacam. Por exemplo, no noroeste você tem Itaperuna e o entorno de Itaperuna. No centro-norte, que é a nossa origem ali, é o entorno de Macuco. Lá no sul fluminense, o eixo Valença, Barra Mansa, mas são vários outros municípios. Praticamente todos os municípios, todos os municípios produzem leite. Veículos elétricos. Nós estamos aqui num ônibus elétrico. Esse é o primeiro protótipo que foi desenvolvido no Brasil, desenvolvido pela equipe do Laboratório de Hidrogênio, da COP UFRJ, e trata-se de um veículo híbrido. Ele é um ônibus elétrico híbrido a hidrogênio. Indicações geográficas de produtos típicos fluminenses. A indicação geográfica é uma coisa muito recente, né? Então isso aí, as primeiras foram obtidas no início do ano 2000. E a gente tem no Rio de Janeiro um trabalho que eu acho que é marcante, que é a cachaça de Paraty. A importância dos micro e pequenos negócios. No Brasil, nós estimamos que existam cerca de 20 milhões de empresas no Brasil, né, pelos CNPJs ativos, e mais de 90% dessas empresas podem ser classificadas como pequenos negócios, né? Elas representam cerca de 70% do emprego, 40% da massa salarial, que é muito importante, e aproximadamente 30% do produto interno bruto. E também a indústria criativa. Antes da pandemia, a gente vem sofrendo, por um lado, com as evoluções tecnológicas, né? Porque se por um lado elas são positivas, por outro, a gente tem toda uma adaptação, né, da indústria para essa, não só para a produção, mas a distribuição de conteúdos e mais ainda a rentabilização de conteúdos. Né? E também tivemos um baque na política pública, né? Ali desde talvez final de 2018, 2019, até hoje a gente teve uma espécie de redução drástica aí da política pública de fomento e de priorização da produção cultural brasileira, e nesse caso audiovisual. Em 2023, na sua versão mais recente, o programa se transformou em um documentário. Nessa nova etapa, a atração continua prestando o serviço de informar. A edição mais recente foi sobre a necessidade da regulamentação da Lei Estadual de Inovação. Nós estivemos com o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, o senhor Mauro, e solicitamos, inclusive já enviamos o ofício, conforme foi pedido, já enviamos o ofício para que o fórum pudesse integrar o grupo de trabalho criado para exatamente fazer um esforço conjunto e dinâmico para a regulamentação dessa lei, tão importante para o nosso Estado. Então, hoje o fórum já está integrando esse grupo de trabalho que já estava adiantado na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Um projeto que pode ser considerado um verdadeiro acervo do Fórum é o Conhecimento na Tela. Nele, especialistas que participaram de eventos, reuniões, seminários, entrevistas ou palestras realizadas pelo Fórum da Alerj ficam disponíveis em uma playlist no canal do YouTube para quem quiser assistir. Em um desses encontros, o Fórum contou com uma participação internacional do economista Juan Melé,
que trouxe o tema Bancos Éticos e inspirou o público presente a se questionar sobre a sua relação com o consumo, o dinheiro e o impacto dessas decisões no cenário socioeconômico mundial. O que significa uma economia humana? Uma economia que os seres humanos descobrimos o princípio básico da economia. Mire, para viver na Terra, temos que descobrir o que eu chamo o princípio da dependência mútua. Eu não sei fabricar esta chaqueta. Eu não sei fabricar a camisa, nem os pantalones, nem essas calças, nem meus sapatos. Todo o que comi no almoço de ayer lo cultivaron unos agricultores, lo cocinaron unos cocineros, lo sirvieron unos camareros. Esta tarde me voy a Chile en un avión que yo no sé pilotar. Todo lo que yo preciso lo van a producir los demás con su trabajo. Vai ser produzido por outras pessoas, outros trabalhadores. A gente precisa um do outro. Porque se dependemos unos de se a gente outros, depende tenemos um que do outro, a concurrir. gente tem ¿De que, dónde por que a gente sale tem esta que idea concorrer se a gente absurda de la depende um de outro? De onde concurrencia? vem essa ideia absurda da concorrência? Dependencia mutua, A dependência apoio mútua, mútuo, apoio cooperação. mútuo, Esto cooperação. es lo lógico. Fórum Capacita. Criado em 2019, o projeto aproveita a expertise das instituições para o aperfeiçoamento dos agentes públicos. Até agora foram 9 edições e a participação de 365 gestores municipais, gerando oportunidades, conhecimento e formação. A edição que inaugurou essa iniciativa foi o Comunica Simples, que falou sobre a importância da clareza nos textos de utilidade pública, garantindo que as informações serão compreendidas por toda a sociedade, independentemente do grau de escolaridade. Vamos falar o que é a linguagem simples, linguagem clara, vamos também entender esses dois termos, né, que é tudo a mesma coisa. Por que ela é urgente no Brasil? Vou dar uma repassada sobre essa questão da mobilização legislativa em países da América Latina. A cultura de paz na Colômbia tem todo o processo, né, de pactuação com as Farc, passou também pela linguagem. E vocês vão ver como, na Colômbia, a linguagem clara é um programa de governo importantíssimo. E também, por final, assim, a partir de tudo que a gente vira aqui, quais são algumas ideias para o Poder Legislativo, para vocês que estão ligados nesse ambiente, colocar isso em prática e como é que a gente vai fazer para fazer acontecer. Unidos contra o coronavírus. Em meio às ondas da pandemia da Covid-19, o Fórum realizou uma série de painéis virtuais para debater os impactos do coronavírus na economia e no planejamento do Estado. Alguns dos principais temas apresentados pelos especialistas foram futuro do emprego. Eu acho que isso é fundamental nesse momento, onde, às vezes, achismos, né, estão sendo a base para a tomada de decisão. Então, eu acho que ouvir a academia, ouvir especialistas, buscar se inteirar, de fato, do que está acontecendo na questão internacional é fundamental para esse momento. E também discutir as nossas especificidades, né, porque também não é só ver os casos internacionais, né, ver, de fato, o que é necessário para o Rio de Janeiro, o que é uma janela de oportunidade para o Rio de Janeiro. Agricultura e transporte. A questão que a gente vai ter no futuro é o problema da recessão que esse problema da pandemia vai ter em toda a economia, não só do Rio, mas do Brasil e mundial. Essa pesquisa CNT Impactos do Covid-19, ela foi coletada, os dados foram coletados de 1º a 3 de abril, e foram ouvidas 776 empresas de todos os modais e de âmbito nacional, né? Isso aí, a gente tem os principais itens. 90% dos entrevistados afirmam categoricamente que foram afetados negativamente, integral, né? 100%. 85% dos transportadores, eles registraram queda na atividade em março. 71% das empresas, das transportadoras, elas estão com problemas de caixa. Quando foi deflagrado a quarentena, que todo o comércio fechou, que o sistema todo praticamente parou, eles estão com uma dívida anterior a isso, e o serviço prestado e sem ter recebido. Então, é uma situação que é muito complicada. Para as pessoas terem uma ideia,
54% das empresas só tem recurso para um mês, transportadora de carga. 28% não suportam 30 dias, mais 30 dias, sem apoio financeiro. E 22% das empresas já demitiram em março. Elas não têm condições de nem segurar um mês. Então, veja que a situação é bastante crítica do transporte rodoviário de cargas. Óleo e gás. Logicamente, como um todo, todas as economias pararam, lockdowns, parada de atividade, parada de viagens, as pessoas pararam de se movimentar, transporte público, tudo parou. Então, existia uma projeção inicialmente que o PIB global ia crescer algo em torno de 3% antes da crise, 2,5%, 3%. Pós-crise, hoje, existem projeções que dão conta de uma retração de 2,5% a 3%. E o Brasil, ele se inclui dentro desse ambiente. Nós vínhamos tentando, aí, buscando uma recuperação, um crescimento econômico no ano de 2020, e as projeções indicavam aí no começo do ano já algo em torno de 2% de crescimento, e a gente vê que o impacto da crise, hoje as projeções dão conta de uma retração na economia brasileira da ordem de 4% a 5%. Turismo. Nós começamos 2020 com muito otimismo, com um movimento grande, né, nos hotéis, e acho que todo o setor do turismo sentiu. Acho que começava um ano fantástico, né, como muito melhor que os anos retrasados, anteriores. E de repente, né, depois do carnaval, parece que tudo parou. Recebemos muitíssimos cancelamentos de reservas, muitas reservas foram canceladas, e de repente, do nada, nossos quartos ficaram vazios. Então, inicialmente foi todo aquele descontrole, aquele não saber como proceder. Então, alguns hotéis, vários hotéis, né? A maioria dos hotéis fecharam, encerraram atividades temporalmente. Eu não tenho agora o número exato, né? Mas acho que de cada 5 hotéis, 4 fecharam no Rio de Janeiro. Então, está falando de um volume grande, né? E aqueles que ficaram abertos estão operando uma faixa de 5, 10, 15%. Que não é suficiente realmente para manter as operações do hotel. Turismo de saúde. Há um desconhecimento sobre esse segmento, inclusive médicos não sabem o que é o turismo de saúde ou o turismo médico, que é uma designação que se usa mais no exterior, especificamente na língua inglesa se usa o medical tourism, né, e não health tourism, apesar desse conceito também existir em outros países. Mas esse medical tourism, na verdade, é o médico hospitalar, né? E para a gente também o bem-estar faz parte desse segmento de turismo de saúde. Então, dentro desses dois nichos, existem oportunidades muito diferentes e existem também desafios muito diferentes. Então, destrinchando isso, né? Vamos colocar aqui na balança o que nós temos de turismo médico hospitalar e o que a gente tem de turismo de bem-estar. Os dois precisam ser levados com a mesma seriedade e o mesmo comprometimento para que todo projeto ou estratégia que seja definido consiga ter o seu êxito, né, o êxito proposto. Então, aqui, quando a gente fala em turismo médico, a gente percebe que existem cirurgias eletivas que estão talvez no topo aí. Quando a gente fala cirurgia eletiva, a gente fala sobre também cirurgias ortopédicas, mas a gente pode colocar aí também a cirurgia estética, né? A cirurgia plástica, que é tão valorizada no Brasil e talvez seja nossa âncora. Transformação digital. Nós trabalhamos em 3 eixos principais, que é cultura de inovação, e aqui é tentando trazer para esse servidor público quais as habilidades que o mundo de hoje espera dele. A gente trabalha até forte nisso com a Escola de Gestão Pública, atualizando as trilhas de capacitação, trazendo os temas mais atuais para que seja realmente inserido novas habilidades dentro da gestão pública, e também programas de inovação, até
para essa terceira onda que a gente acredita aí que a gente vai passar depois do Covid, a gente quer lançar um programa de inovação aberta para a retomada da economia. Comércio e serviços. Você está falando que está girando a 1/3 da economia. Então, assim, a gente fazendo algumas extrapolações e alguma projeção, né? Então, você está falando, e aí falando de comércio e serviços, você está falando em torno de uma perda de 30 bilhões em 30 dias. Então, você fala em 6% no mês. Então, pensando numa queda no trimestre de 10%, não é exagero. Saneamento. Nós temos que buscar, para resolver o problema, soluções sustentáveis. E eu queria aproveitar aí que nós estamos agora nesse problema aí da pandemia do coronavírus, como tivemos recentemente com o problema da crise hídrica aqui na região metropolitana, para expor exatamente o ponto de vista meu, né, que eu tenho questionado várias vezes essa divulgação de que o problema do planeta é o aquecimento global, são as mudanças climáticas, que é um problemão, mas não é o principal. O principal problema do planeta é esse aqui, olha. Está faltando sustentabilidade do homem para o planeta, e a gente viu bem claro com essas recentes crises que, obviamente, quando você é sustentável, automaticamente você vai combater o aquecimento global e as mudanças climáticas. Segurança de dados. O que a gente vê muito, né, no setor público ou privado é a utilização de muitos softwares proprietários, softwares que possuem falhas de segurança, como o Zoom, que já teve vazamento de mais de 500 mil dados de usuários na internet, e o WhatsApp também, que foi citado durante a live como uma solução para a comunicação, mas é bom evitar para não misturar muito a questão da conversa pessoal com a conversa de trabalho, mas o WhatsApp ele também já passou por falhas de segurança, inclusive, acho que no finalzinho do ano, no começo desse ano, teve uma falha bem crítica, né, que era uma brecha de segurança no WhatsApp que possibilitava que invasores pudessem ter acesso total ao celular das pessoas. Então, ferramentas de software proprietário colocam totalmente em risco os dados de uma empresa, porque são softwares que não podem ser facilmente auditados. E é praticamente impossível a gente fazer uma auditoria mais a fundo para garantir que alguma empresa como Facebook, Microsoft ou Google estejam utilizando esses dados para outras finalidades, como nós já vimos em diversas reportagens, realmente estão utilizando para outras finalidades, né? E inovação. Falar de inovação aberta e não falar de compras públicas, não falar de contratação, não falar de legislação, a gente perde muito tempo e a gente perde muito esforço e a gente acaba só falando de fomento e só jogando algo para cima que a gente não vai ter resultado muito claro no final. E isso eu falo de experiência própria do que a gente já passou nos outros anos, como tocando inovação aberta também no Espírito Santo.